Então vamos lá, pessoal. Aula importante hoje, tá? Princípios aplicáveis ao direito penal. Vamos estudar vários princípios, né? Que são aplicáveis, né, no dia a dia do direito penal e vão abrir a cabeça, né, de vocês no quesito aí da interpretação da lei. Combinado? Vamos lá, então. Deixa eu fechar isso aqui para não atrapalhar a gente. Ok. Vamos lá, pessoal. Conceito de princípios, né? Princípios são valores que norteiam o ordenamento jurídico desde o legislador no momento da criação das leis até o operador do direito quando da aplicação das regras jurídicas no caso concreto, tá? Classificação organizada pelo professor Luiz Flávio Gomes e seguida por praticamente toda a doutrina, né? Separa os princípios penais em 4 grupos. São eles: os princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal, né? Qual é a missão do direito penal? Os princípios relacionados com o fato do agente, ou seja, o fato praticado pelo agente. Princípios relacionados com o agente do fato, ou seja, princípios relacionados com o agente que pratica o fato. E, por fim, princípios relacionados com a pena. Espera aí só um minutinho, pessoal. Quero ver se essa barra aqui sai. Aqui, ela ficou aqui embaixo. Melhor. Princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, né? A gente está no primeiro princípio aqui. Opa, tirei sem querer, pessoal. Vamos lá. Aqui, ó, missão fundamental do direito, né? Princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. O direito penal deve servir apenas para a proteção de bens jurídicos relevantes, garantindo a harmônica convivência em sociedade, tá? Então, a função do direito penal, pessoal, é proteger bens jurídicos relevantes. Nós estamos no princípios relacionados à missão fundamental do direito, tá? E a missão fundamental do direito, né, de acordo com o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, é proteger bens jurídicos relevantes, e essa proteção garante a harmônica convivência em sociedade. A própria Constituição Federal informa quais são esses bens jurídicos relevantes por meio de mandados constitucionais de criminalização. Parece grego, mas não é não, tá? É mandado porque a Constituição manda. Constitucional, porque quem manda é a Constituição. De criminalização, condutas que devem ser criminalizadas. Então, a Constituição manda que determinadas condutas sejam criminalizadas. Ela faz isso de forma expressa ou de forma implícita. E ela elenca alguns bens jurídicos importantes, né? Por exemplo, a vida, o patrimônio, a honra, a saúde, a fé pública, a paz pública, uma gama de bens jurídicos, pessoal, tutelados, né, pelo direito penal. São dezenas ou, que dirá, centenas de direitos, né, e bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Então, a Constituição ela manda que o legislador faça uma norma para proteger com mais eficiência ainda esses direitos constitucionais. A vida, por exemplo, é o direito mais supremo, é o bem jurídico mais importante que nós temos. Então, ela fala com o legislador, mais ou menos assim: legislador, faz uma norma eficaz, a vida é muito importante, a gente precisa conviver em sociedade. E aí o legislador, ele criou o artigo 121 do Código Penal, né? Matar alguém em reclusão de 6 a 20 anos. Temos também a Lei de Crimes Hediondos. O legislador, né, ele pretende penalizar com mais eficácia ainda e de forma mais robusta aqueles crimes praticados também com mais crueldade, que são os crimes hediondos. E todos os homicídios qualificados são classificados como hediondos. E aí vai lá a lei de crimes hediondos e aperta mais ainda o cerco, tá? Então a ideia é essa.
Por isso que o direito penal não pode ser utilizado para proteger bens jurídicos ilegítimos, tá? A missão dele é proteger os bens jurídicos legítimos, ok? Conceito de bem jurídico, pessoal. Trata-se de ente material ou imaterial, então é um ente material ou imaterial que é extraído do contexto social. Então, é necessário avaliarmos o contexto social, tá? E eles podem ser de titularidade individual ou até mesmo meta-individual. Meta-individual são os direitos coletivos, difusos, individuais homogêneos, tá? Vocês vão estudar isso com calma ainda, mais à frente no curso, tá? Cedo ainda. E ele é reputado como essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade. Conclusão disso tudo, ó. A criação de tipos penais deve ser pautada pela proibição de comportamentos que, de alguma forma, exponham a perigo ou lesionem valores concretos essenciais para o ser humano estabelecidos na figura do bem jurídico, tá? Então, o bem jurídico representa todos esses valores, né? São a vida, a integridade física, a honra, o patrimônio e assim por diante. Todos esses direitos aí que nós conhecemos, né, pessoal? Princípio da intervenção mínima. Esse princípio aqui também é importante, tá? O direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que sua aplicação fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle. Quais são as outras esferas de controle? O direito civil, por exemplo, o direito tributário, o direito administrativo, o direito do trabalho, o direito previdenciário, direito do consumidor, direito ambiental. Todos esses direitos, pessoal, eles são prioritários em relação ao direito penal. O direito penal é aquilo que a gente chama de última ratio. Por quê? Porque ele é o que mais atinge direitos do ser humano, né? Quando o sujeito pratica uma conduta que ofende algum bem jurídico. A forma mais radical de conter uma conduta é por meio do direito penal. Por isso, o direito penal atua de forma mínima, tá? O direito penal atua de forma mínima, de forma o quê? Subsidiária. Temos aí o princípio da subsidiariedade. Se outras instâncias não foram suficientes, o direito civil não foi suficiente, aí sim a gente vai lá para o direito penal, tá? E não somente isso, viu, pessoal? Ele atua apenas nos casos em que houver relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. A gente chama isso de princípio da fragmentariedade, tá? O direito penal, aliás, o direito, né, é dividido em vários fragmentos. Muitos fragmentos. O direito é fragmentário. E o direito penal atua apenas em alguns fragmentos. Aqui, ó. Estou exemplificando aqui, tá? Os demais fragmentos não sofrerão atuação do direito penal. Por quê? Porque, mais uma vez, o direito penal, ele ocorre de forma mínima, né? A intervenção dele é mínima. Ele atua de forma subsidiária, em pequenos fragmentos apenas. Aqui não, aqui é o direito civil, é suficiente. Aqui é o tributário, aqui é o administrativo, aqui é o direito do trabalho, aqui é direito do consumidor, aqui é previdenciário e assim por diante, tá? E dessa fragmentariedade, pessoal, a gente extrai o princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? Famoso princípio da insignificância, né? É possível que, no caso concreto, mesmo que a gente pratique uma conduta prevista em um tipo penal incriminador, né, quando nós temos a tipicidade formal, não se preocupem com esses conceitos aqui, nós vamos aprender, tá? Nesses casos, ele não vem atingir de forma significativa o bem jurídico da vítima. Nessas hipóteses, não haverá a chamada tipicidade material. O que é a tipicidade material? É a valoração do dano ou perigo de dano ao bem jurídico. Então, pessoal, é o seguinte: conceito analítico de crime divide o crime em fato típico, ilícito e culpável, tá? São os três elementos que constituem o crime. O crime precisa desses três elementos para existir, tá? Esse é o conceito analítico de crime, de acordo com a doutrina majoritária no Brasil. Dentro do fato típico, nós temos a conduta, que pode ser ação ou omissão, né? Temos o resultado, temos um nexo causal
entre a conduta e o resultado, né? O nexo que existe entre a conduta e o resultado, e temos também a tipicidade. E a tipicidade, por sua vez, ela é subdividida em tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal é a subsunção do fato à norma. Vou dar um exemplo. Subtração de coisa alheia móvel. Reclusão para si ou para outrem, né? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse é o crime de furto. Está lá no artigo 155 do Código Penal. Então, o sujeito que subtrai uma caneta BIC, vamos supor que é uma caneta BIC, não é essa caneta aqui que eu estou segurando, não. É uma caneta BIC que vale R$1, 2, não sei, mas é pouquinho. O sujeito subtrai uma caneta BIC para si ou para outrem. Ele realizou a tipicidade formal? Realizou. Por quê? Porque a conduta dele é perfeitamente ajustável ao crime de furto, né? Que é o que? Subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem. Agora, pessoal, será que temos aí a tipicidade material? Tipicidade material é a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. O bem jurídico tutelado aqui é o patrimônio, no crime de furto. Será que o furto de uma caneta BIC faz com que haja uma lesão considerável ou um perigo de lesão considerável a algum bem jurídico? A doutrina informa que não. Por quê? Porque essa lesão é insignificante. Então, a gente não tem a tipicidade material. Se não tem tipicidade material, não tem tipicidade, porque tipicidade é tipicidade formal mais tipicidade material. E se não tem tipicidade, gente, não tem fato típico. Não havendo fato típico, não tem crime. Por quê? Porque crime é fato típico, ilícito e culpável, tá? Então, o princípio da insignificância é uma hipótese de exclusão da tipicidade material. Por quê? Isso torna o fato atípico, nos casos em que a ofensa ou perigo de ofensa ao bem jurídico seja irrisório ou insignificante, como é o caso da subtração de uma caneta BIC. Quais são os requisitos para aplicação do princípio da insignificância no caso concreto? Esses princípios são enumerados pelo STF de forma recorrente, viu? Toda decisão do STF que menciona o princípio da insignificância coloca esses requisitos. Olha lá. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Pessoal, não precisa decorar isso aqui, tá? Precisa decorar, precisa entender o jeitão, entender o que isso tudo significa, até porque essas 4 frases significam a mesma coisa, só que ditas de maneiras, né, diferentes. Tá? Mínima ofensividade da conduta é a mesma coisa de ausência de periculosidade social da ação, né? Que é a mesma coisa que o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, que por sua vez também é a mesma coisa de inexpressividade da lesão jurídica causada. Tá? Observação importante, ó, segundo os tribunais superiores, para aplicação do princípio da insignificância, deve-se considerar a capacidade econômica da vítima. Então, pessoal, a capacidade econômica da vítima tem que ser levada em conta, sim. O sujeito tem uma bicicleta, vou dar um exemplo, o sujeito tem uma bicicleta caindo aos pedaços, tá? Muito ruim a bicicleta. Vale R$50, mas ele usa essa bicicleta para ir trabalhar e para ir fazer entregas de marmitas quentinhas, né? Nas casas das pessoas. Então, ele depende dessa bicicleta de R$50 para sobreviver. Agora, um outro sujeito rico tem uma bicicleta que custa R$10.000, mas para ele essa bicicleta não faz nem diferença, porque além dessa bicicleta, ele tem outras 10 bicicletas, mais 20 carros, mais várias casas, apartamentos, imóveis de modo geral, ou seja, é um sujeito milionário. Pode ser que no caso da bicicleta cair nos pedaços de R$50, o princípio da insignificância não vai incidir, em decorrência da capacidade econômica da vítima. E naquele outro contexto lá do sujeito milionário, que tem a bicicleta de 10 mil, às vezes o princípio da insignificância incide. Então, a gente precisa ver a capacidade econômica da vítima, tá? Importante. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes violentos, tá? Então, no crime de roubo de caneta BIC, não temos o princípio da insignificância. Por quê? Além de termos o patrimônio como bem jurídico tutelado no crime de roubo, a incolumidade física da vítima também é um outro bem jurídico tutelado, tá?
Então, a gente analisa ali o quê? A integridade física, né? Também chamada de incolumidade física, e o patrimônio. O patrimônio é insignificante? É. Agora, a invasão, né? A lesão à integridade física da vítima? Não. A gente não pode falar que isso é irrelevante, tá? Reincidentes também são contemplados com o princípio da insignificância, tá? Isso de acordo com o STF. Porque se o fato é insignificante para uma pessoa, ele também é insignificante para outra pessoa. Tá joia? A insignificância é uma mão de via dupla. Ela serve para ambas as partes, né? Não é porque o sujeito é reincidente, que ele pratica conduta, né, de forma reiterada, que ele não vai ser contemplado com o princípio da insignificância. Até porque, pessoal, nós analisamos o quê? O fato e não o autor, tá? A gente tem que focar no fato e não no autor que pratica aquele fato, beleza? Ah lá, princípio da insignificância, né? Bagatela. Temos a bagatela própria e a bagatela imprópria. Olha só. Os fatos nascem irrelevantes para o direito penal na bagatela própria, né? Agora, na imprópria, os fatos nascem relevantes para o direito penal, porém a pena torna-se desnecessária. Na própria, é causa de atipicidade material, né? E na imprópria, pessoal, é causa de não aplicação da pena. Furto de uma caneta Bic é o melhor exemplo aí para a bagatela própria, né? Ou o princípio da insignificância. Em um exemplo para a bagatela imprópria, né, o agente que é condenado a um crime patrimonial não violento que repara o dano integralmente. E essa conduta aqui está no artigo 155 do Código Penal, tá? E depende do prejuízo não ser superior a um salário mínimo, de acordo com o STJ. O prejuízo aqui é no máximo de um salário mínimo. Mas não preocupa muito com esse quadro não, tá? A gente vai ver isso com calma ao longo das aulas. Princípio da adequação social. Apesar de uma conduta se amoldar a um tipo penal incriminador, não será considerada típica se for socialmente aceita, adequada e reconhecida. Pessoal, a conduta de uma mãe que vai furar a orelha de uma bebezinha recém-nascida, ela é aceita socialmente. Tem lesão corporal ali? Tem, ela está furando a orelha. Mas essa conduta é socialmente aceita. Da mesma forma que lutas de artes marciais são socialmente aceitas. Temos lesões corporais ali? Temos, e muitas vezes graves ou gravíssimas, e até mesmo em determinadas situações, né? Lesão corporal seguida de morte, tá? Essa lesão é irrelevante? De forma alguma, mas é uma conduta socialmente aceita, tá? Então, não quero que vocês confundam o princípio da insignificância com o princípio da adequação social. São diferentes. É óbvio que ambos limitam a aplicação do direito penal, mas na insignificância a gente tem a irrelevância da lesão ao bem jurídico, né? A lesão é irrelevante. No princípio da adequação social, a lesão não será necessariamente irrelevante, mas ocorre uma aceitação da conduta por parte da sociedade, tá? Segundo Kleber Masson, pessoal, um dos excelentes doutrinadores que nós temos, né, no direito, é um promotor de justiça do estado de São Paulo, recomendo a leitura, inclusive, não se pode considerar como criminoso o comportamento do agente que, embora tipificado em lei, não afrontar o sentimento social de justiça, tá? Então, quais são as funções do princípio da insignificância? Ou melhor, princípio da adequação social, né? Restringir o âmbito de abrangência do direito penal, orientar o legislador quando da seleção das condutas e orientar o legislador na eliminação de tipos penais. Vou dar um exemplo aqui, na eliminação de tipos penais. O crime de traição, pessoal. O crime de traição foi retirado de forma expressa do Código Penal pelo legislador em decorrência do princípio da adequação social. A traição, ela é socialmente aceita. Não é bonito, não estou falando que é bonito trair o marido, trair a esposa. Não é isso não, pessoal, mas é uma conduta aceita no âmbito social. Você pode tomar prejuízos na área civil ali, pode haver, né, alguma coisa, algum litígio civil, sim, mas na penal não. É muito isso ser crime, é muito, tá joia? Então esse é o princípio da adequação social.
Agora, pessoal, princípios relacionados com o fato do agente, tá? Princípio da exteriorização ou materialização do fato. O Estado só pode incriminar condutas humanas voluntárias, ou seja, fatos. O Estado, ele incrimina fatos, viu, gente? E não pessoas. Ninguém pode ser punido por seus pensamentos, desejos, cogitações ou mero estilo de vida. Veda-se o direito penal do autor. Nós estamos na era do direito penal do fato, gente. Os fatos são penalizados. O sujeito cumpre uma pena, ele é condenado em razão de um fato praticado por ele, e não em razão daquilo que ele é, daquilo que ele pensa. Então, olha só, você pode pensar o quanto quiser em matar alguém. Se você não iniciar os atos executórios, a sua conduta não é crime, é um fato atípico. Você pode ter o desejo de matar alguém, você pode até cogitar matar alguém, mas você precisa efetivamente iniciar a sua ação. Senão, não teremos crime nenhum, tá? E o mero estilo de vida, né? O crime de mendicância foi retirado lá da LCP, da Lei das Contravenções Penais. Por quê? Não faz sentido o sujeito ser penalizado por algo que ele é, algo que ele acredita. O que é que ele acredita? Eu não quero fazer nada, quero ficar à toa, eu vou pedir esmolas. Isso aí é uma opção de cada um, tá? Não pode ser criminalizada essa conduta. E essa conclusão, pessoal, ela está no artigo 2º do Código Penal. Olha só, ninguém pode ser punido por fato. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Princípio da legalidade, muito importante também. Possui previsão constitucional, infraconstitucional e internacional também. Na Constituição, né, no artigo 5º, inciso 2º, por exemplo, olha só. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E o artigo 1º é um repeteco da Constituição. Olha só. Artigo 1º do Código Penal, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E nós temos ainda, pessoal, o princípio da legalidade sendo mencionado em instrumentos, né, normativos internacionais de proteção aos direitos humanos. Por exemplo, o Estatuto de Roma, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, e também a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, tá? Todos esses diplomas mencionam o princípio da legalidade. Aliás, princípio este, né, que consiste em uma real limitação ao poder do Estado, tá, de interferir na esfera das liberdades individuais. Por quê? O Estado deve obediência ao princípio da legalidade, o Estado deve obediência à lei. E o que é legalidade? É a reserva legal mais anterioridade, né? Reserva legal, matéria de direito penal é reservada à lei. Anterioridade, essa lei tem que ser anterior à prática do fato criminoso. Fundamentos do princípio da legalidade. Fundamento político desse princípio. Vincula o poder executivo e o poder judiciário às leis formuladas de forma abstrata, impedindo o poder punitivo arbitrário. Por quê? Porque o Estado, pessoal, seja ele representado pelo executivo ou o judiciário, ele deve estar atrelado à lei, à norma, ok? Ele não pode punir de forma arbitrária por meio de uma lei que não existe, por exemplo. Ele precisa da norma. Temos também o fundamento democrático, que representa o respeito ao princípio da divisão de poderes, né, competindo ao parlamento a missão de elaborar as leis. E quem é o parlamento, pessoal? É o Congresso Nacional, por meio das suas duas casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Temos também o fundamento jurídico, né? A lei tem que ser prévia e clara, e ela produz importante efeito intimidativo. Então, nós precisamos de uma lei o quê? Prévia e clara. Desdobramentos do princípio da legalidade. Vamos lá. Princípio da reserva legal. A regra é que questões de matéria penal devem ser previstas apenas por lei em sentido estrito. Em regra, pessoal, é uma lei ordinária, tá? Excepcionalmente, pode ser uma lei complementar. Alguns crimes contra a ordem financeira, por exemplo, estão previstos em leis complementares.
Mas eu digo, tá? A lei ordinária ocupa 99% dos tipos penais que existem no Brasil, tá joia? E uma observação importante, né? O Código Penal não é uma lei ordinária. O Código Penal é um decreto-lei, tá? O Código Penal ele foi recepcionado pela Constituição Federal como lei ordinária, até porque não existe mais o decreto-lei. O decreto-lei é da ordem jurídica, ou melhor, das ordens jurídicas anteriores, né? Então, o Código Penal foi recepcionado pela nossa Constituição como uma lei ordinária. Ele tem o status de lei ordinária, mas a natureza jurídica dele é de lei complementar. Tá joia? E medidas provisórias, pessoal? Medida provisória não é admitida, né, em matéria de direito penal, principalmente em relação à criminalização de condutas e cominação de penas, tá? Tem que ser lei ordinária ou lei complementar, e eu já adiantei, né? Lei ordinária é a regra. Princípio da anterioridade. Para que seja aplicada a lei penal incriminadora ou maléfica de qualquer forma, deve ser anterior à prática da conduta. Então, o sujeito cometeu a conduta no dia 21 de fevereiro de 2021. No dia 22 de fevereiro de 2021, publica uma lei que aumenta a pena daquele crime. Se esse sujeito for julgado, por exemplo, 2 anos depois, gente, em 20 de fevereiro de 2023, ainda assim nós vamos utilizar a lei que era vigente em 21 de 2 de 2021, salvo se essa lei ela melhorar a situação do réu. Se ela ajudar, se ela melhorar, se ela diminuir a pena, por exemplo, ela retroage. Se ela prejudicar, ela não retroage, ok? Necessidade de lei escrita, gente. Proibido no Brasil o costume incriminador, tá? O costume não incrimina. Ele não incrimina. Ele pode dar até uma ideia para o legislador ordinário, mas incriminar, não, tá? Necessidade de lei estrita é a proibição da analogia in malam partem. O que é in malam partem? In mal parte. É isso mesmo, a tradução literal é essa, né? Analogia in mal parte. Analogia é quando nós pegamos uma norma e utilizamos ela em outro contexto que é desprovido de norma. A gente utiliza essa norma de forma analógica, a gente usa ela em formato de analogia. Mas a gente não pode interpretar analogia no direito penal que prejudique o réu. Para beneficiar, tudo bem, mas para prejudicar, não, tá? Necessidade de lei certa. Esse é o princípio da taxatividade, né? Exige-se clareza na redação e na construção dos tipos penais. Aqueles tipos penais genéricos, via de regra, são declarados o quê? Inconstitucionais. A lei deve ser necessária também, pessoal. Esse é um desdobramento do princípio da intervenção mínima, né? Orienta onde e quando o direito penal deve intervir ou deixar de intervir. Princípio da ofensividade, também conhecido como princípio da lesividade, né? Exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, e esse é um desdobramento do princípio da fragmentariedade. Então, pessoal, somente quando há uma lesão efetiva e relevante a um bem jurídico, o direito penal vai atuar, tá? Esse é o princípio da fragmentariedade, inclusive. Então, nesse sentido, vale diferenciar a classificação dos crimes quanto à possibilidade do resultado causado ao bem jurídico, né? Temos o crime de dano, que exige a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. O homicídio, por exemplo, né? Homicídio é um crime de dano. Se não há dano, é porque a conduta foi tentada, né? Ela não se consumou. E a gente também tem os crimes de perigo. Crime de perigo concreto, né? Exige-se a prova do perigo, que deve ser efetivo, real, no caso concreto. Por exemplo, abandono de incapaz. No caso de abandono de incapaz, pessoal, se o incapaz não sofreu nenhum tipo de problema, nenhum perigo, não temos crime. A conduta é atípica, tá? O perigo é necessário para que essa conduta seja criminalizada. Então, se o menor é colocado lá na porta da casa de alguém e essa pessoa pega o menor, leva ele para uma instituição, né, ou para um órgão autorizado para ficar com esse menor, por exemplo, se não houve perigo, não tem crime também não. Agora, perigo abstrato é diferente. Não se exige prova do risco. A presunção da ocorrência do perigo, ela é absoluta. Existe uma presunção absoluta
de ocorrência do perigo, tá? O STF considera o crime de perigo abstrato constitucional. Por exemplo, tráfico de drogas e embriaguez ao volante. Vamos dar o exemplo da embriaguez ao volante aqui. O sujeito toma meia latinha de cerveja e pega o carro e é parado na próxima esquina em uma blitz. Ele sopra o bafômetro e verifica se ele estava com teor alcoólico acima do nível permitido. Pessoal, ele estava dirigindo normal, tranquilo, não estava embriagado, mas como esse crime é de perigo abstrato, não se exige prova de risco. O sujeito não tem que estar correndo, não tem que estar andando em zigue-zague. Basta o sujeito estar embriagado para os efeitos legais, né? Ou seja, está acima da quantidade mínima lá de álcool, né? No sangue ou no pulmão, beleza? Então, a presunção desse perigo, ela é o quê? Absoluta. Princípios relacionados agora, pessoal, com o agente que pratica o fato. O princípio da responsabilidade pessoal. Proíbe-se a penalização de alguém pelo fato praticado por outrem, né? Essa é a vedação da responsabilidade coletiva. Olha os desdobramentos, né? Obrigatoriedade da individualização da acusação e obrigatoriedade da individualização da pena. Pessoal, a pena, ela tem caráter pessoal, não existe pena coletiva no direito penal. Ainda que 2, 3, 4 ou 10 pessoas tenham praticado o crime em concurso, o mesmo crime, com o mesmo objetivo, né? Se tenham praticado, ainda que tenham praticado esse crime em concurso, a pena não será igual. Até pode ser igual, por coincidência, mas eu acho difícil, porque geralmente as penas são bastante quebradas, né? O sujeito pega 2 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, né? Então, assim, é difícil, pode acontecer por coincidência, mas via de regra não acontece. Cada um responde de acordo com sua culpabilidade e a dosimetria da pena é individual, são várias circunstâncias levadas em conta, né? Nas 3 fases de dosimetria. O cálculo da pena, né, é feito pela dosimetria da pena, isso vocês vão estudar em Direito Penal 2, tá? Vocês vão aprender a calcular penas. Mas vocês vão verificar, pessoal, que essa dosimetria leva em conta muitas variáveis. Por isso, dificilmente, é muito difícil 2 sujeitos terem exatamente a mesma pena só porque praticaram o mesmo crime, tá? Princípio da responsabilidade subjetiva. Proíbe-se a responsabilidade penal objetiva, ou seja, sem dolo ou culpa. A culpa, pessoal, é quando o sujeito age com negligência, imprudência ou imperícia. A conduta culposa, tá? Então, há necessidade que o fato praticado seja desejado ou pelo menos previsível. Esse fato tem que ser doloso ou pelo menos culposo, tá? Princípio da culpabilidade. O Estado só pode impor sanção penal ao agente imputável. O que é o agente imputável? Aquele que tem a capacidade penal plena. Ele pode ser responsabilizado penalmente, tá? O menor de idade, por exemplo, não pode ser responsabilizado penalmente. Ele responde com medida socioeducativa de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aquele sujeito que não possui as faculdades mentais, né? Ele também não recebe pena. Ele vai responder o quê? Ele vai receber uma medida de segurança, que também é uma sanção penal, mas não é pena, tá? Ele vai receber uma medida de segurança, que pode ser o tratamento ambulatorial ou uma internação em hospital de custódia, tá? Além disso, pessoal, a conduta deve estar presente a potencial consciência da ilicitude. Essa consciência da ilicitude tem que ser pelo menos potencial e deve ser exigível também um comportamento diverso do realizado. E interessante que quando a gente for estudar o conceito analítico de crime, igual a gente acabou de ver ali uma prévia, né, mas a gente vai estudar em riqueza de detalhes, a culpabilidade é o terceiro elemento do crime, tá? Com exatamente essas variáveis, né? A imputação, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de comportamento diverso. Princípio da igualdade ou da isonomia, pessoal. Todos são iguais perante a lei. Trata-se de uma isonomia substancial e não meramente formal, tratando-se de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais, né? A igualdade é material.
admitindo distinções justificadas, né? Por exemplo, pessoal, homens e mulheres ficam em presídios diferentes, né? As mulheres possuem suas características peculiares, né, ao sexo. A gravidez, a amamentação, a menstruação são características peculiares ao sexo feminino. Por isso, devemos tratar de forma desigual homens e mulheres. Tratando de forma desigual, nós temos a igualdade material, tá? E é essa que a gente procura, e não a igualdade meramente formal. Princípio da presunção de inocência, pessoal. Inicialmente, se faz necessário destacar que o princípio da presunção de inocência possui para a parcela da doutrina expressão sinônima, que seria o princípio de presunção de não culpabilidade. Agora, uma outra parcela da doutrina entende que são dois princípios distintos, tá? Apesar de muito parecidos, são distintos. O fato é que cada uma das expressões acima encontram previsões expressas em diplomas distintos, né? Que são a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. Olha só. A Constituição Federal impõe o princípio de presunção de não culpabilidade. E o Pacto de São José da Costa Rica impõe o princípio da presunção de inocência. A Constituição menciona o seguinte, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, o réu é presumido não culpado. Ninguém falou que ele é inocente, mas ele é não culpado. Até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aqui, no modelo da presunção de inocência, nós temos um rol um pouquinho mais amplo. O sujeito não somente é não culpado, como é considerado, inclusive, inocente. Tá? Ele é presumido inocente até a comprovação da culpa. Então, boa parte da doutrina entende que esses princípios são iguais, são sinônimos, e também uma boa parte, né, a metade mais ou menos, entende que esses princípios são diferentes e o princípio da presunção de inocência seria um pouquinho mais amplo que a presunção de não culpabilidade, né? Consequências desses princípios, né? As prisões provisórias devem ser aplicadas excepcionalmente, né? É necessário que estejam presentes os pré-requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ok? Caso contrário, a prisão provisória é ilegal. E veja bem, pessoal, não estou falando aqui de cumprimento de pena, cumprimento provisório de pena, estou falando de prisão preventiva, tá? Lembrando que o sujeito ainda é considerado não culpável. Antes da sentença penal transitar em julgado, não temos culpado. O que temos é a necessidade de manter esse sujeito preso por meio de uma prisão preventiva em decorrência de determinados fatores que são analisados no caso concreto. Tá? Cumpre a acusação o dever de demonstrar a responsabilidade do réu e não a este comprovar a sua inocência. Então, é o Ministério Público, pessoal, que tem que comprovar que o réu é culpado. Não é ele que tem a função de provar sua inocência, não. Embora ele tenha o direito de fazer isso, né, por meio do contraditório e da ampla defesa, mas não é a obrigação em termos de ônus da prova, tá? A condenação deve derivar da certeza do julgador, então, indúbio pro réu, ou seja, na dúvida a favor do réu, tá? Indúbio pro réu, na dúvida a favor do réu. O uso de algemas deve ser excepcional. Esse é o teor da súmula vinculante número 11 do STF, tá? Não permite o STF o uso deliberado de algemas. Atenção aqui, pessoal, em fevereiro de 2016, o STF, no julgamento do HC 126292 de São Paulo, modificou a anterior orientação, considerando possível o início da execução da pena após o recurso em segunda instância. Esse foi o caso do ex-presidente Lula, pessoal. O STF arrumou uma decisão aí maluca em 2016, informando que o sujeito que já foi julgado por um órgão colegiado de segunda instância, depois que a sentença penal transita em julgado, ele pode iniciar o cumprimento provisório da pena, tá? Aqui a gente não está falando de prisão preventiva, mas do cumprimento provisório da pena. Contudo, pessoal, olha só, em novembro de 2019, o STF decidiu derrubar essa possibilidade, tá? Ele voltou para o entendimento que era adotado em fevereiro de 2016 para trás. E essa decisão aí que derrubou o entendimento, ela é de cumprimento obrigatório. Contudo, pessoal, caberá a cada juiz decidir pela liberação ou não dos presos julgados em segunda instância. Porque lá em 2016, vários presos foram colocados no cárcere em razão dessa decisão
do STF, que era vinculante, tá? Em 2019, essa decisão caiu por terra, mas cabe a cada juiz, né, de primeira instância, ou até de segunda, né, decidir pela liberação ou não dos presos que foram julgados na segunda instância, tá? E, finalmente, pessoal, estamos acabando, ó, princípios relacionados com a pena. Princípio da dignidade da pessoa humana. A ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade da pessoa humana, vedando-se reprimenda indigna, cruel, desumana ou degradante, tá? Este mandamento guia o Estado na criação e também na aplicação e execução das leis penais. O princípio da individualização da pena até ajuda aqui no princípio da dignidade da pessoa humana, tá? No artigo 5º, inciso 46 da Constituição. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Qualquer pena que não seja uma dessas 5, pessoal, é considerada ilegal no ordenamento jurídico brasileiro, tá? E lembrando que aqui, na verdade, nós temos 3 tipos de penas, né? Primeiro, as penas privativas ou restritivas de liberdade. Penas de multa e também aqui, ó, perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Pessoal, penas restritivas de direitos, tá? A letra B, a letra D e a letra E formam as penas restritivas de direitos. Qualquer coisa que não esteja nesse rol triplo ou quíntuplo, né, se a gente for analisar de forma mais ampla, é proibido no direito penal, tá? A individualização da resposta estatal ao autor de um fato punível deve ser observada em 3 momentos. Quais são esses 3 momentos? Na definição pelo legislador do crime e sua pena, né, no momento da criação da lei, respeitando inclusive aquelas 5, né, modalidades de pena que são possíveis e de forma alguma não podem ser degradantes, né, não podem ter o caráter cruel conforme preceitua a Constituição. Na imposição da pena pelo juiz, né, no momento da condenação, quando o juiz exara a sentença penal condenatória, e também na fase de execução da pena, no cumprimento da pena, gente, momento em que os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal, isso tudo de acordo com o artigo 5º da Lei de Execução Penal. Princípio da proporcionalidade. Esse princípio ele é constitucional implícito, não está expresso na Constituição, mas ele está lá de forma implícita. É um desdobramento lógico do mandamento da individualização da pena. Olha como todos os princípios estão intercalados, né, pessoal? É como se fosse uma teia de aranha, né? Todos estão entrelaçados em torno deles mesmos, né? Eles se comunicam. Para que a sanção penal cumpra a sua função, deve-se ajustar à relevância do bem jurídico tutelado sem desconsiderar as condições pessoais do agente. O princípio da proporcionalidade não pode compreender apenas a proibição do excesso. Considerando a missão do direito penal em proteger bens jurídicos, tal princípio também proíbe a proteção deficiente. Olha só, a gente tem o garantismo negativo, tá? Que é o freio do poder punitivo estatal, e temos também o garantismo positivo, que tem a finalidade de evitar uma insuficiente intervenção estatal que gera impunidade, né? Ele fomenta o poder estatal. O garantismo positivo, ele fomenta o poder estatal. Aquelas peninhas lá não são suficientes de acordo com o garantismo positivo, tá? Princípio da pessoalidade, pessoal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Acabou. Esse aqui é o princípio da pessoalidade. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Contudo, a gente continua a leitura. Ó. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, pessoal, o que pode ser transferido é a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens, tá? Isso tudo de acordo com a lei, no caso, né, a lei civil, aos sucessores, né,
e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido, ou seja, até o limite da herança. Não pode ultrapassar o limite da herança, ok? Princípio da vedação do bis in idem, gente, previsto lá no Estatuto de Roma, no seu artigo 20, ó. No bis in idem, o que é bis in idem? Bis é de novo, idem é idêntico, né? Então é vedado o idêntico de novo. A gente vai ver aqui, a gente vai destrinchar, ó. Salvo disposição contrária do presente estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo tribunal por atos constitutivos de crimes pelos quais este já a tenha condenado ou absolvido. Nenhuma pessoa poderá ser julgada por outro tribunal por um crime mencionado no artigo 5º, relativamente ao qual já tenha sido condenado ou absolvida pelo tribunal. Olha só, as consequências, então, da vedação do bis in idem, né? Processual, consequência processual. Ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo crime. Não. O sujeito pode ser processado pelo mesmo crime apenas uma vez, tá? Consequência material. Ninguém poderá ser condenado pela segunda vez em razão do mesmo fato. Só uma condenação para cada fato, né? E a consequência execucional. Ninguém poderá ser executado 2 vezes por condenações relacionadas ao mesmo fato. Então, pessoal, ninguém pode ser condenado, sofrer pena 2 vezes, né? Responder processualmente 2 vezes em razão do mesmo fato. E quando eu falo 2 vezes, quem não pode 2, não pode 3, não pode 4, não pode 80, não pode 152, né? Só pode uma vez. O sujeito só pode ser processado, julgado, executado uma vez em razão do mesmo fato. Ok? Então é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa aula, tá? Falamos tudo aí sobre os princípios. E a partir de agora eu vou paralisar a gravação e a gente fica aberto aqui para o nosso bate-papo de aula, ok? Muito obrigado.